Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estudo Frederico Teixeira Leite. Seja muito bem-vindo, Fred. Eu que agradeço, Elmair, pelo convite, né? Eu sou realmente aqui, é uma honra estar do seu lado. Satisfação toda nossa. Fred, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores, fala das conexões sociais, pessoais, que permitem que a gente possa ter bom desempenho na sociedade civil onde atuamos e também os valores que a gente traz desde a nossa casa materna e paterna. O convite que eu te faço é que você possa contar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Fred, o seu ambiente familiar, os colégios em que você estudou, o seu olhar pela profissão da advocacia, até o momento em que você chega e é uma representatividade atuante entre o meio jurídico aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá certo, é um desafio, né? Esse tema realmente é um tema desafiador para mim, porque eu venho de uma família, né, onde minha avó foi precursora, né, de programas de rádio e TV. Minha avó chamava-se Edna Savagé. Ela deixou realmente um legado muito grande, né, na TV e na rádio. Fui praticamente criado por ela, né, porque minha mãe estava entrando na TV Globo na época, né, aos 18 anos de idade. Minha avó estava começando a se aposentar. Então, assim, eu ficava muito naquela sendo cuidado ali pelos meus avós, né? Então eu posso dizer, vamos assim dizer que você foi criado pela avó, talvez tenha sido criado pela avó, vamos assim dizer, não desmerecendo minha mãe, obviamente, né? Que estava iniciando a carreira, e está ainda, fez uma carreira brilhante na Globo, mas continua atuando ainda, fazendo filmes e hoje atua de uma forma muito forte. Mas eu tive uma criação privilegiada, né, com pessoas com valores muito fortes, muito intensos. Meu avô arquiteto, uma família tradicional Teixeira Leite, uma família de Vassouras, né, com origem ali na Eufrásia Teixeira Leite, que foi uma mulher também de muita relevância social, né. E estudei em colégio católico desde o início, estudei no Sion, no Cosme Velho, né, e me formei. Depois nunca fui um bom aluno, vamos assim dizer, sempre fui bagunceiro, né? Sempre fui, e tive também essa questão de ser criado pela avó, né? Ela de alguma forma, ele te ajuda muito a sair um pouco dos limites, né? Que a mãe normalmente impõe com um pouco mais de força, né? Mas eu sou uma pessoa realmente privilegiada, né? Por esse fato, por essa família, por essa estrutura, né? Então, e sinto muita saudade, né? Falando assim, eu digo que sinto muita saudade, sinto muita falta, né? Desses aprendizados, né? Porque eu digo uma coisa que é muito importante, né? A minha avó ela sempre ensinou a gente que a gente deve focar no ser e não no ter, né? E eu me lembro que quando minha avó faleceu, ela foi uma mulher muito forte na TV. Ela escrevia em todos os jornais diários, ela escrevia em todas as revistas, ela tinha programa diário na TV, né? Ela tinha programa diário na rádio, né? Era uma mulher realmente muito influente. Mas ela não acumulou riqueza material, nunca foi o foco dela. De fato, sempre foi o ser, né, a construção, a melhora do ser humano, né? E eu me lembro que quando ela faleceu,
né, ela deixou algumas coisas, né, deixou algumas questões materiais. E me lembro que para mim ela falou assim, eu estava começando a fazer eventos, produzir eventos, era pequeno, tinha 16 anos. Ela falou assim, olha, eu vou deixar esse StarTAC, que era um telefone que tinha na época, né? Eu lembro, dele, tinha aquela tampinha. Exatamente. Ela deixou esse StarTAC para mim, esse StarTAC durou 2 anos, foi o bem material ali que ela deixou para mim. Mas o StarTAC durou 2 anos. Mas os valores que ela incutiu em mim, né, dentro dessa criação perduram até hoje. E hoje eu já uso o trapacê para o meu filho, né, que tem 17 anos. Então eu digo, realmente, esse para mim, ele passou a ser um norte, né, um norteador na minha vida com relação a isso. Então realmente é desafiador falar sobre esse tema, até porque é um tema que de fato me deixa um pouco emocionado. Mas é isso, Maia, assim, não sei se você tem algum ponto específico, né? Não, Fred, tenho a satisfação de caminhar contigo, o tendo como um amigo fraterno, e às vezes a força do DNA eclode, né? Você, talvez, por ter essa Edna Savagé, que foi essa ícone da TV brasileira, a sua mãe, a Luciana, também lá na gestão da Rede Globo, você naturalmente é uma pessoa muito comunicativa e muito carismática. A gente observa esse olhar dos amigos, né? Estão sempre tendo esse prazer de ter você por perto. Temos a nossa amiga Carmen, que nos aproximou. É verdade. Que te cobre também de elogios sempre. E você fez um comentário aí, Fred, de que você com 16 anos já começava a fazer eventos. E eu sei que você, através aí da conexão com os amigos que atuam dentro dessa área de turismo, grandes eventos, organiza a possibilidade da criação de uma comissão junto à Ordem dos Advogados do Brasil nesse sentido. Conta um pouco sobre esse seu olhar estratégico em relação a essa comissão. Na realidade, o que acontece? Eu iniciei, né, até sucintamente, eu iniciei assim, minha profissão, meu trabalho, né, criando evento, fazendo evento com 15, 16 anos, né? Fiquei durante um tempo com isso. Só que o evento não me largou, de alguma forma. Ele acabou que eu saí dele e de repente ele voltou para mim de alguma outra forma, em um outro momento da minha vida, né? O que acontece? Hoje eu advogo, né, para grandes eventos, né, para casas noturnas, para eventos no Rio de Janeiro, né? Eu atuo muito dentro dessa área. Né? Só que eu tenho um foco um pouco diferente, talvez até pela criação, né? Realmente é muito difícil, porque eu não venho de uma família de advogados, né? Eu venho de uma família de jornalistas, né? E justamente puxando o gancho do que eu falei anteriormente, né? Eu fui doutrinado a ser e não a ter, né? Então hoje a minha advocacia é uma advocacia de composição, né? Então hoje eu pego o empresário que me contrata e eu tento mostrar para ele de alguma forma que ele precisa tornar o negócio dele sustentável, porque a gente está ali, você tem um restaurante, eu tenho uma casa noturna, você tem um evento, você tem uma festa, num local onde tem uma residência próxima, eu preciso entender como é que eu vou atender esses moradores do entorno e manter o meu negócio funcionando de uma forma sustentável sem que eu crie embaraços para aquela coletividade. E, obviamente, sem que crie embaraços também para o poder público. Então, o meu trabalho ele é um trabalho quase que único dentro desse cenário, né, de unir, né, o poder público, né, a sociedade civil e os próprios empresários. Então tem que de alguma forma conscientizar e mostrar para o empresário que o pensamento ele não pode ser estrito, ele tem que ser um pensamento lato e tem que ser um pensamento a longo prazo. Porque se você quer se manter ali, você tem que transformar o seu negócio num negócio sustentável, né? Não dá para a gente simplesmente, eu tenho um inquérito civil público para responder do Ministério Público em razão de uma denúncia de ruído. Tá bom, vou responder, vou resolver, acabou. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Então, assim, as denúncias vão continuar, o incômodo vai continuar. Então, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa entender como é que a gente vai minimizar isso, como é que a gente vai transformar isso numa questão sustentável. Porque se você parar para pensar e analisar, em vários pontos do Rio de Janeiro, a gente tem vários equipamentos e vários estabelecimentos que são importantes que estejam ali para o próprio morador. Então, óbvio que vai haver dano, sempre vai haver dano.
Só que o dano ele tem que ser muito menor do que o benefício que aquele empreendimento traz. Então a gente tem que justamente pegar esse estabelecimento e transformar ele, potencializar os benefícios que ele tem e minimizar os malefícios que eventualmente ele traz, né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir agradar a todos, né? Então esse é um ponto muito complexo, né, para se fazer. É uma advocacia difícil, é uma advocacia que a gente tenta, eu particularmente busco não judicializar os temas, a gente tentar entrar em composições e tem tido muito sucesso, graças a Deus, já vem alguns anos fazendo isso, tem tido muito sucesso com vários eventos, sem a necessidade de judicialização, com diálogo com o Ministério Público, com diálogo com as associações de moradores e com os empresários também, tanto clientes ou outros empresários, para a gente justamente chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Então, dentro disso, como é um tema muito complexo para a cidade, né, um tema muito caro para a cidade, os eventos eles trazem uma arrecadação para o município muito grande, né? Você tem eventos que trazem públicos do mundo todo para cá, né? Então a gente potencializa, a gente aumenta o turismo da cidade com esses eventos, a gente leva a cidade para fora do Brasil, né, com esses eventos. Então a gente precisa debater sobre isso, né? E a gente tem uma proposta, uma ideia, né, de trazer isso para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente criar um canal de debate, né, para a gente conseguir tornar justamente esses eventos em eventos sustentáveis, em eventos que o benefício desse evento seja maior do que o prejuízo que eventualmente ele causa, né? Então essa proposta é uma proposta que está tramitando dentro da Ordem, né, para a gente analisar, e esperamos que breve a gente tenha alguma notícia positiva para trazer sobre esse tema aqui para você. Que beleza, Fred. Fred, junto contigo, quem são os entusiastas que te acompanham nesse movimento? Você diz na comissão? Na comissão. Olha, na comissão temos muitas pessoas, assim, temos juízes de direito, temos procuradores do Estado, temos procuradores do município, temos promotores de justiça, temos membros da sociedade civil, associação de moradores, temos a própria DCE, né, que está junto conosco também ali participando, temos Forças Armadas, temos muitos advogados também interessados, expoentes também dentro das suas áreas de atuação, mas também com muita força e muita intensidade para botar isso para acontecer. Temos a comunidade acadêmica também vinculada a isso. Então a gente buscou um grupo bem plural para que a gente possa debater sem enviesar ou beneficiar um ou outro lado, né? Para que a gente consiga debater de forma mais ampla, né, esse tema, e de forma mais imparcial, que eu acho que é essa a função da própria Ordem dos Advogados do Brasil. A presidente da Ordem do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, ela esteve conosco, entrevistada aqui no nosso programa, e temos uma excelente interlocução lá com o nosso amigo Ricardo Menezes, e vamos torcer para que essa comissão possa vingar o quanto antes, porque a gente tem aí o Réveillon, o Carnaval pela frente, e tenho certeza que todas essas pessoas em unidade vão poder ser muito úteis a poder aprimorar esse olhar que tem o Rio de Janeiro com essa vocação de ser uma cidade apta e exitosa na realização dos grandes eventos. Fred, nós temos uma paixão em comum, Fluminense Futebol Clube. É verdade. Você também é aderente a Confraria dos Devotos Tricolores, onde a gente colabora também. Fala um pouco para o nosso público desse seu olhar sobre a paixão tricolor. Com certeza. Eu queria só antes fazer um pequeno comentário com base no que você falou anteriormente, né? Eu sempre fui um advogado de bastidor, né? Sempre atuei muito no bastidor. Nunca gostei de aparecer, sempre fui uma pessoa muito discreta e continuo sendo, né? Mas essa movimentação,
da presidente Ana Tereza Basílio com o que ela vem fazendo hoje na Ordem dos Advogados do Brasil foi o que de fato nos motivou a levar essa possibilidade de criação dentro dessa nova estrutura da Ordem, que tem feito, assim, realmente ela tem feito uma gestão maravilhosa. Com relação ao Fluminense, é uma coisa difícil de te dizer, porque assim, eu venho de uma geração de tricolores aí muito longa, né? Porque o meu bisavô é tricolor, meu avô tricolor, meu pai tricolor, eu tricolor, meu filho tricolor. Ou seja, só tem tricolor na família. É uma dinastia. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa curiosa, por mais que é uma coisa interessante, né? Olha, você acredita que eu nunca forcei o meu filho a ser tricolor? Ele realmente... se sente bem no ecossistema. Se sente bem no ecossistema tricolor. E outra coisa curiosa, né? Porque minha mãe se casou com o meu pai... E o meu avô era tricolor e meu pai tricolor, ou seja, não houve também influência nenhuma ali, entendeu? Então, fluiu bem. Exatamente, fluiu muito bem. Como assim? É muito difícil, né? Principalmente criança como eu, todo mundo ali pequeno, né? Tinha aquela questão do Flamengo, é Flamengo, se você não for Flamengo, é muito difícil, porque ser tricolor tem que ter muita personalidade. Esse é um fato, né? Sim. A gente vive um ambiente onde... né? E também bom gosto. E bom gosto, exatamente. Tem que ter personalidade e bom gosto. Que os flamenguistas, vascaínos e botafoguenses aqui me perdoem, mas eu realmente sou assim um fã do Fluminense, acompanho desde criança, vou aos jogos desde muito pequeno. Meu avô, sócio proprietário remido do Fluminense, então ele sempre participou ali, apesar de não participar diretamente da gestão, até porque ele é um arquiteto, né, não tinha muito interesse, mas ele sempre esteve presente, né, e eu sempre que posso vou aos jogos, né, às vezes sofro um pouco, às vezes fico feliz, né, depende... É esquente que quando a gente assiste o jogo junto, o Fluminense variavelmente vai lá e emplaca uma vitória, né? Exatamente, no último que nós fomos foi 3-0, né? Foi um jogo lindo, realmente valeu muito a pena. A gente tem que ir mais, hein, Maí? A gente está precisando levar o Fluminense agora. Fred, a nossa Uniapac EDC Rio atua já há 63 anos aqui, junto à sociedade civil carioca, sempre preocupada em unir pontas e unir esforços para a realização de ações de mobilização que levem ao bem comum. E você começa a se aproximar desse ecossistema, eu te convidaria que você externasse ao público esse seu olhar em relação a esse carisma da evangelização no meio do trabalho. Os que tiverem curiosidade, deem uma olhadinha lá. O nosso Instagram é o @ADCRio, o nosso Facebook é o ADCRJ. Todos esses programas também estão no YouTube. E você também fazer um convite ao seu vasto network para que quem tiver interesse possa mandar uma mensagem para a gente ou através de você aderindo ao nosso movimento. Eu como disse, né, inicialmente, de fato, sempre fui uma pessoa muito discreta, né, sempre sou advogado, sou uma pessoa muito discreta, mas eu vou dizer uma coisa sincera aqui, eu confessar a você. Realmente, quando conheci o trabalho, quando conheci a estrutura, quando conheci o que é feito na DCE, principalmente sob a sua presidência, eu realmente me encantei bastante, né? E acabei não conseguindo não deixar de participar desse movimento, que é um movimento fantástico, pelo qual eu convido hoje, né, assim, a todos que tiverem interesse que quiserem, podem me procurar também, que eu realmente encaminho, passo o contato, organizo, oriento, porque realmente é uma rede de networking muito interessante, com pessoas muito interessantes, muito comprometidas com a causa. E eu realmente só tenho a parabenizar a DCE, a Elmaia e a todos, a diretoria, a todos que participam, né, que realmente são pessoas de muito valor. Agradeço sua gentileza. O Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Fred, satisfação imensa ter você aqui conosco. Prazer meu, Maria. Muito obrigado.